E finalmente chegamos ao último vídeo na parte da confecção do nosso blazer. Você vai se surpreender com o resultado. Então vamos lá. Aqui está todas passadas na overlock, como eu expliquei para vocês que o blazer ele é costurado de uma forma que a costura fique aberta aqui, para não ficar aquela parte grosseira. Por isso que a gente passou na overlock todas as partes abertas, ó, uma a uma foram overlocadas. Se você não tem overlock, não tem problema, você pode passar na sua máquina zigue-zague. Porque, olha só, esse tecido, ele desfia, tá vendo aqui, ó? Ele desfia, então você tem que passar ou na overlock ou no zigue-zague para não ficar soltando aqui, ó, desfiando. Certo? Então, vamos começar fechando a nossa peça, certo? Vou começar aqui fechando o centro das costas, vou reservar aqui, ó, a parte da frente, aqui são costas. Então, eu vou fechar aqui, ó, o centro das costas, vou passar uma costura. Estão vendo que eu fiz as marcações de linha de cintura, linha de cava, linha de busto aqui, ó, linha de busto, linha de cava na frente. Aqui na parte das costas, apenas linha de cava, certo? Aqui. Então, eu vou pra máquina, fecho, como eu falei primeiro, eu fecho o centro das costas, para que essas costuras coincidam aqui, ó, tá marcada aqui as linhas para não ficar torto. Então, você alfineta aqui e vamos pra máquina. Deixa eu alfinetar para vocês verem como que é muito fácil. A parte da costura é a parte mais fácil da confecção de uma peça. Fez a modelagem, cortou certinho, então, para costurar não tem segredo. Então, vamos lá. Eu coloco um alfinete aqui, pra ficar bem certinha a minha costura, aqui, ó, tá vendo? E vou pra máquina. Passei a costura, olhem só como que vai ficar. Aqui. Você passa o ferro e deixa essas costuras abertas, desse jeito aqui, pra não ficar grosseiro. Tá vendo, ó, como que tá? Quando você passa o ferro com a costura aberta, isso aqui vai ficar bem assentado. Eu vou fechar logo toda a lateral para depois passar o ferro na parte das costas completa. Então, vamos fechar aqui, ó, encontro. Coloquei o C de costa para não me confundir com a frente, que é muito parecida essas lateral. Então, aqui, ó, encontro essas linhas, olhem. E aqui, do mesmo jeito, aqui, ó. Vou fechar do mesmo jeito as duas lateral, vou colocar um alfinete, coincidir aqui, ó. Linha de cintura, linha de cava. Faço do outro lado também e vou para a máquina e já volto fechado. Pronto, já fechei as laterais e aproveitei e já passei o ferro. Olhem só como a costura fica aberta depois que você passa o ferro. Olhem só. Toda abertazinha e fica assim. Agora vamos, reservo aqui e vamos fechar agora a frente. Faço a mesma coisa aqui, ó. Faço a mesma coisa. Encontro as linhas. Fecho as duas, costuro e já passo o ferro. Depois a gente coloca o outro lado, que vai ser duplo. As duas lateral da frente vão ser dupla. Então, primeiro eu vou fechar assim, passo o ferro e depois eu coloco a outra lateral do centro da frente. Fechei, olhem só, é bem intuitiva. A parte da costura é super fácil. Fechei as lateral. Olhem, percebam que aqui, ó, como foi o decote princesa, esse volume aqui já é pro busto, vai ficar bem arrumado quando vestido no corpo, estão vendo? Esse volume aqui que ele já dá automático. Fechou a pence aqui, já cortou, mas o volume aqui do busto, ele permanece, certo? Aí, agora a gente vai fechar os ombros, aqui, ó, passei o ferro, abro as costuras e vou simplesmente fechar os ombros, aqui, ó. Passo a costura aqui e fecho os ombros.
certo? Depois que eu fecho os ombros, eu já aproveito e fecho a gola. Aqui está a gola. Essa parte arredondada aqui, ela vai para o decote. Então, eu vou passar uma costura aqui em cima, nessa parte reta. Eu fecho aqui, ó, fecho as lateral e aqui na parte reta. Essa parte aqui é onde eu vou pregar no decote, certo? Então, fechei os ombros aqui, e a gente abre também as costuras aqui dos ombros. Passo o ferro, sempre para deixar as costuras abertas. A gola, aqui nas pontas, como ele é um tecido bem estruturado, a gente dá uma cortada aqui, ó, nas pontinhas. Tira esse excesso de tecido pra virar a gola, senão vai ficar bem grosseiro. Pronto. Agora é só virar. Com a ajuda da sua tesoura, você não força muito para não furar o tecido aqui, ó, nas pontas. Passa o ferro. Se quiser, você pode passar uma costura em toda a volta para reforçar aqui. Fechei pelos ombros, como vocês viram. Aí você tem duas opções. Ou você pode já colocar a gola, ou pregar as mangas. Eu vou pregar primeiro as mangas. Olhem, lembre a marcação de F de frente que a gente fez. Que no caso, essa aqui é a outra manga do outro lado. Então, vamos pegar essa aqui. Agora sim, tá certo. F de frente. Esse aqui é a frente. E nós vamos pregar. Lembrando que a manga, ela vai ser embebida. Por quê? Porque esse espaço aqui, ele é maior do que esse espaço aqui da cava. Certo? Então, a gente vai... Passa uma costura aqui, dá uma leve franzida. Eu vou pra máquina e faço essa costura pra vocês verem como que fica. Eu tenho que deixar a manga na mesma largura da cava, certo? Porque se eu for pregar aqui assim, olha, percebam que a manga, ela está bem maior aqui, ó. Vamos lá. Olhem, olhem. Tá passando isso aqui, 6 centímetros. Então, eu vou embeber ela pra ficar na mesma largura da cava. Passei a costura aqui. A gente puxa essa linha, aqui eu já puxei nessa aqui pra vocês verem. Olha como que fica, a cabeça do blaze, ele fica desse jeito aqui. Não vai ficar franzida, eu dou uma embebida. Quando você for costurar, não pode ficar prega, tem que ficar... Ó, você vai igualhando, vai ajeitando. Pra ficar na mesma largura da cava. Desse jeito aqui, você passa uma costura com a linha com ponto grande, pra ficar bem folgado e você conseguir puxar. Aqui. Dá um nó no final da linha, senão quando você for puxar, ela sai toda a linha e você não franze. Então, eu dou um nó aqui e vou puxando a linha. Percebam que eu comecei no comecinho da curvazinha aqui, ó. Passei a costura. Pronto. Isso aqui já deu, então agora você dá um nozinho. Eu vou conferindo se já tá o tamanho certo. Aqui. Não ficou muito. Aí, deu o tamanho. Tá o tamanho certo, pronto. Agora a gente para. Dou um nozinho aqui. No final também. Porque senão vai soltar de novo. Vai pregar. Eu vou olhar aqui, conferir qual que é frente. Esse lado aqui, ó, é frente. Então, tá certo. Pra frente. Aí, você vai... Você ou alinhava, ou você alfineta aqui.
e vai distribuindo, porque não pode ficar franzido, ela vai ficar embebida assim, ó. Certo? Faço isso em toda a manga. A costura tem que ficar aberta aqui, olha, a costura aberta. Agora você distribui. Aqui, ó. Aqui, ó. E vou pra máquina passar a costura. E com a mão mesmo eu vou ajeitando. Com a mão mesmo você vai ajeitando aqui e passa a costura. Você passa do lado de cima da cava, porque o tecido de cima, ele já vai esticando e acompanhando o tecido de baixo, certo? Vou pra máquina e já volto pra vocês verem. Eu costurei, já preguei uma manga aqui, olha, estão vendo que ela é franzido a cabeça da manga, mas ela não fica com pregas. Olhem só, deixa eu colocar aqui do outro lado pra vocês verem. Isso aqui que dá o charme na cabeça na manga de blazer, olhem. Deixa eu me aproximar aqui pra vocês verem, olha só que charme. Não está com pregas, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, olhem, olhem. Não tem prega aqui, ó, se você for, tá vendo? Não tem pregas. Então, em bebê é isso, você deixa como se fosse, ó, olha que lindo que fica. Não pode ficar com pregas, tá certo? Aqui, olhem. Você vai passar o ferro, aí aqui vai ficar bem arrumado. Olhem, tá vendo? Não tem prega, ó. Aí eu vou fazer isso do mesmo jeito. A gente vai aqui, ó, tá alfinetado, certo? Você vai costurando, quando a gente vai costurando, a gente vai distribuindo aqui, passando a costura e distribuindo pra não ficar pregas, entenderam? Então, eu vou fazer isso pra máquina. Que maravilha! Como ficou? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, olhem. Não tem prega, ele tá embebido, ó. Mas na cabeça da manga não pode ficar com prega. Desse jeito aqui. Fiz isso nas duas mangas. Agora a gente fecha, olha só, fica franzido na cabeça da manga. Do lado de fora fica bem acabado. Agora a gente vai simplesmente fechar as lateral. Fechar as lateral do nosso blazer. A manga, eu já deixei os 4 centímetros pra barra. Então, eu fecho de fora a fora. E quando eu virar os 4 centímetros, ó, já vai ficar certinho. Certo? Outra coisa também que eu fiz na hora que eu fui passar na overlock, talvez vocês não perceberam. Lembra que eu deixei a parte das costas maior e a parte da frente menor, porque tem a barra. Só que quando eu fui passar na overlock, eu acabei comendo isso aqui, ó. Aí eu tive que cortar tudo. Ou seja, o meu blazer vai ficar menor do que a modelagem, porque aconteceu isso. Eu fui passar na overlock, um descuidozinho, eu acabei entrando e cortei a mais. Então, eu tive que igualar toda a altura do blazer, certo? Então, agora, vou fechar as lateral, que ficou igual tanto a frente quanto as costas. Aqui, ó, você abre a costura pra não ficar aquela costura grosseira. Abre aqui, ó, embaixo do braço. Coloca um alfinete aqui, ó, com as costuras abertas, certo? Aqui, ó, na linha de cintura também você coloca nesses 4 cantos. Deixa eu colocar. Então, vamos lá. Aqui.
aqui, ó, embaixo do braço, eu abro as costuras, coloco o alfinete. Aqui, ó, linha de cintura, coloco o alfinete. Certo? Vou colocar aqui um final também. E coloco no finalzinho da minha manga. Prontinho. Você pode colocar, não economize em alfinetes, porque isso vai garantir que você faça uma costura melhor. Faço isso nas duas lateral. Olha só, já tá ganhando forma o nosso blazer. Fechamos as lateral. Agora eu vou fazer a barra, que aqui a gente já cortou com tecido dobrado assim, ó, pra quando eu virar não ficar agarrando aqui, porque essa parte é mais fina, não é isso, do que aqui, então, mas eu cortei dobrado justamente pra isso, pra virar e já ficar assim, do mesmo jeito aqui. Aqui a costura tem que estar, ó, aberta, sempre aberta, pra não ficar aquilo grosseiro. Pronto, marco os 3 centímetros, os 4 centímetros, perdão, e fecho a barra. Agora, a gente vai colocar a manga, a gola. Como que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua gola, marca o meio, aqui, e prega essa parte aqui, ó, no meio, no centro das costas, bem no meio, aqui, ó. Aqui. Desse jeito. Ela não vai chegar até o final, ela vai ficar 3 centímetros antes de chegar no final do decote. Só que vai ficar com 4, porque ainda tem 1 centímetro da margem de costura. Então, aqui eu marco 4 centímetros. Que quando eu costurar, aqui vai sair 1 centímetro de margem de costura. Prontinho. Aqui, ó. Costura sempre aberta, olhem. Costura sempre aberta. Aqui. Olho aqui, ó, meço pra não ficar um lado maior do que o outro. Certinho. Aqui, ó. Pronto. Alfineto. Aqui, costura aberta. Pronto, eu vou pra máquina. Fechei, coloquei a gola no blazer. Agora, nós iremos colocar essa partezinha aqui, que é dupla. Aqui, ó. A gente vai costurar desse jeito aqui, ó. Passa uma costura em toda a volta, até chegar aqui em cima, na parte do decote, aonde eu vou dar o acabamento na gola. Aqui, ó, a gola vai ficar por dentro, certo? Aqui, ó. Assim, agora nós vamos pregar o outro lado. Não tem segredo, está no mesmo tamanho, a gente começa aqui por baixo. Como eu falei pra vocês, eu cortei na máquina a parte de trás, que era maior. Então, a gente vai ter que fazer uma barra aqui de mais ou menos uns 2 centímetros na parte de baixo. A margem de costura eu vou deixar aqui embaixo de 2 centímetros. E venho, quando eu chegar aqui, eu deixo apenas com 1 centímetro. E vou passando aqui no decote até aqui, ó. Faço isso dos dois lados, entenderam? Fechei, passei a costura. Olhem como vai ficar aqui. Quando a gente faz isso aqui, coloca para o lado de dentro, perceba que vai ficar esse pedaço aqui sem acabamento. Então, eu vou usar um pedacinho aqui, fazer tipo um viés e embutir, ó. Aqui, ó, tá assim.
Aí eu vou pegar um pedacinho aqui, ó, desse tecido, do mesmo tecido. E vou fazer tipo um viés pra não deixar quando eu viro aqui, ó, quando eu viro, pra esconder essa partezinha aqui da gola, certo? Dá o acabamento. Agora, olhem só aqui como a gente vai fazer, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente passou a costura, deixando já uma distância de 2 centímetros aqui, pra quando eu viro, aqui, ó, tá assim, certo? Quando eu viro, olhem, quando eu viro aqui, essa parte já fica a distância da barra, como eu cortei, que a barra ia ser mais larga, vai ficar apenas com 2 centímetros. Aqui, ó. Ó. Fecho, coloco para o lado de dentro e já fica, ó, a largura da barra, certo? Nessa parte aqui, ó, eu vou com a mão mesmo, eu vou dar pontos aqui na manga e aqui na linha do ombro. Eu vou dar pontos na mão mesmo. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem. Ó. Vamos passar o ferro, lógico. Olhem só. Você pode passar uma costurazinha aqui também, tipo esse ponto. Recapitulando mais uma vez. A gente pegou... Depois que a gente fechou o blazer, a gente colocou o acabamento aqui, ó, na parte da frente. Até o decote aqui, ó. Fechamos. E aqui na gola, aquela partezinha pra dar acabamento, eu coloquei um viés aqui, ó. Quando eu faço isso, ela fica, ó, o acabamento, certo? Aqui. Aqui na barra, eu já coloquei, ó, vim na pontinha aqui. Quando eu chego aqui na barra, eu entro uns 2 centímetros, porque quando eu viro, olhem só aqui, ó, quando você vira, tá assim, aqui, ó, certo? Quando a gente vira, esses 2 centímetros, ele já fica certinho pra gente continuar fazendo a barra. Entenderam? Então, a gente vai virar aqui pra parte de dentro. Com o auxílio da ponta da tesoura, eu vou ajeitando aqui pra ficar bem certinho aqui, ó. Essa parte arredondada. E já vou fazer a barra. Os 2 centímetros que a gente entrou aqui, ó. Certo? Só fiz a barra. Já fiz a barra da manga. Já está praticamente pronto. O que que a gente vai fazer? Eu vou passar o ferro para assentar essas costuras aqui, ó, na lateral. E vou dar ponto aqui, ó, com a mão mesmo, para prender aqui, ó, na manga. Essa parte aqui, ó, da frente, foram dupla, então eu vou dar, ó, ponto aqui, na mão mesmo, pra não ficar solto. E aqui no ombro. Então, muito fácil. Prendo. E dou mais um pontinho aqui. E esse aqui, ó, é o resultado final. Eu prendi, pra não ficar soltando, dei pontos aqui com a mão. E olhem só que lindo, que arrumado que ficou o nosso blazer. O acabamento aqui, coloquei o viés. Falta só passar o ferro e vai ficar maravilhoso. Aqui. Deixa eu dobrar aqui. Olhem só que lindo. Não vou colocar, vou usar ele aberto, então vou usar botão e ficou assim. Que lindo. Vou colocar no manequim, vocês conseguem ver melhor.
Muito fácil. Olha que lindo que fica aqui a manga. Maravilhoso. Olhem só, eu coloquei no manequim para vocês verem. Olhem. Como que ele ficou bem acinturado. Não vou usar botão, ele vai ficar abertinho. Olhem a manga, olhem. Como fica. Bem trabalhado. Muito fácil de fazer, como ele não é forrado. A barrinha. Manguinha, olhem. E esse foi o nosso resultado. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam muito e arrasem agora neste inverno. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que o link vai ficar na descrição do vídeo 1 e do vídeo 2. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.